A chuva fina de outono caía sobre Coimbra como um véu de lágrimas quando Tiago Almeida saiu do cemitério de Conchada. O funeral do avô, António Almeida, havia terminado há minutos, mas o jovem de 28 anos sentia que algo irreversível acabara de acontecer. António, o patriarca da família, o homem forte e silencioso que comandara a vinícola familiar no Douro com mão de ferro, partira aos 85 anos, deixando um vazio que ninguém ousava nomear. Tiago caminhava sozinho pela rua, o guarda-chuva esquecido na mão. Ele era o neto mais novo, o único gay assumido da família, ou pelo menos o único que não escondia mais. Desde que saíra do armário aos 20 anos, as relações com o avô haviam sido tensas, cheias de silêncios pesados e olhares reprovadores. Homem não chora, homem não ama outro homem, dissera António uma vez, numa discussão que marcara Tiago para sempre. Agora, com o avô no túmulo, Tiago sentia uma mistura de alívio e culpa que o sufocava. Na casa antiga da família, no centro histórico de Coimbra, onde António vivera os últimos anos após deixar o Douro, os parentes reuniam-se para o lanche fúnebre. A tia Margarida, irmã mais velha do pai de Tiago, organizava tudo com eficiência fria. O pai, João, bebia conhaque em silêncio no canto da sala. A mãe, Isabel, chorava baixinho. E havia Miguel, o primo de Tiago, 29 anos, alto, moreno, com olhos verdes que sempre pareceram esconder um segredo. Miguel trabalhara com o avô na vinícola e era o favorito, o herdeiro aparente. Tiago subiu ao sótão da casa, precisando de ar. A poeira dançava na luz fraca que entrava pela janela pequena. Caixas velhas, móveis cobertos por lençóis. Ele abriu uma gaveta de uma escrivaninha antiga que pertencera ao avô. Lá dentro, embrulhado em papel amarelecido, um diário de capa de couro preto. O coração de Tiago acelerou. António nunca escrevera nada pessoal, era homem de poucas palavras. Ele abriu a primeira página. A caligrafia firme, datada de 1965, hoje vi o mar em Lisboa e pensei nele. Pedro. Sempre Pedro. Tiago franziu a testa. Quem era Pedro? Continuou lendo, sentado no chão poeirento. As páginas revelavam António jovem, nos anos 60, durante o serviço militar em Lisboa. Lá, conhecera Pedro, um colega de quartel. As palavras eram cautelosas, mas cheias de emoção. Os olhos dele me perseguem à noite. Não sei o que isto significa, mas dói no peito como nada antes. Tiago sentiu um arrepio. O avô. Gay. Ou pelo menos, apaixonado por um homem. As entradas continuavam. Encontros escondidos nas sombras de Lisboa, beijos roubados num Portugal repressivo sob Salazar, onde ser homossexual era crime, pecado mortal. Pedro e António prometeram fugir juntos, mas a família de António arranjou um casamento com a avó Maria, para curá-lo. Pedro desaparecera. António casara, tivera filhos, construíra a vinícola, mas nunca esquecera. Tiago virou as páginas com mãos trêmulas. Havia mais, nos anos 80, António descobrira que o filho João, o pai de Tiago, tivera um romance breve com um homem na universidade. António confrontara-o, forçando-o a casar com Isabel para salvar a família. E pior, a tia Margarida, solteira e amarga, escondera uma filha legítima de uma relação com uma mulher, nos anos 70, dada para adoção em segredo. O diário expunha tudo, hipocrisias, medos, amores proibidos que moldaram a família inteira. Tiago chorou em silêncio. O avô que o rejeitara fora exatamente como ele, preso num mundo que não perdoava. Quando desceu, a família ainda conversava na sala. Miguel aproximou-se dele no corredor. Estás bem, primo? Pareces abalado. Tiago olhou para aqueles olhos verdes, lembrando-se de infância juntos no Douro, brincadeiras que sempre tiveram um tom diferente, toques acidentais que duravam demais. Encontrei algo do avô, murmurou. Algo que muda tudo. Miguel empalideceu ligeiramente. O quê? Tiago não respondeu ainda. Guardou o diário no casaco. Naquela noite, sozinho no quarto de hóspedes, leu mais. António escrevera sobre Miguel também. O neto do meu irmão parece carregar o mesmo peso que eu. Deus me perdoe, mas vejo-me nele. Miguel. Gay também. O coração de Tiago disparou. Sempre sentira algo pelo primo, uma atração proibida,
enterrada por medo de mais rejeição familiar. No dia seguinte, enquanto a família discutia a herança, Tiago decidiu que aqueles segredos não podiam ficar enterrados para sempre. Mas confrontá-los significaria destruir a frágil paz que restava. Ou, quem sabe, libertar todos. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Coimbra. Tiago mal dormira, o diário ao lado da cama como uma bomba relógio. Ele desceu para o pequeno almoço, onde a tia Margarida servia café e bolo. O pai, João, lia o jornal em silêncio, os olhos vermelhos da bebida da véspera. Tiago, vais ficar mais uns dias? Perguntou Isabel, a mãe. A vinícola precisa de decisões. Tiago assentiu distraidamente. A vinícola Almeida, nas encostas do Douro, era o orgulho da família. António deixara tudo em testamento partilhado, metade para João, quarto para Margarida, quarto para os netos Tiago e Miguel. Miguel chegou mais tarde, vindo do Porto onde morava. Bom dia, família, disse com o sorriso habitual, mas Tiago notou a tensão nos ombros dele. Após o pequeno almoço, Tiago chamou Miguel para um passeio pelo Jardim da Sereia, perto da casa. As árvores perdiam folhas douradas, o ar fresco. Preciso de te mostrar algo, disse Tiago, tirando o diário do bolso. Miguel pegou nele, curioso. Abriu e leu algumas linhas. O rosto mudou, primeiro surpresa, depois choque. O avô. Ele amava um homem. Pedro. Nos anos 60. E não só isso. Tiago contou o resto, o confronto com João, a filha secreta de Margarida. Miguel devolveu o diário, pálido. Meu Deus! Toda a família cheia de segredos. Tiago respirou fundo. Miguel, há uma parte sobre ti. O avô escreveu que via em ti o mesmo que nele próprio. Miguel parou de andar. Olhou para o chão. Ele sabia. Suspeitava, acho. Silêncio pesado. Então Miguel falou baixo. Tenho medo, Tiago. Sempre tive. Desde miúdo, no Douro, quando brincávamos juntos. Sentia coisas que não devia. Tiago sentiu o coração explodir. Eu também. Sempre te amei, primo. Mais que como família. Miguel ergueu os olhos, lágrimas contidas. Não podemos. A família, a sociedade. E somos primos. Mas o avô amou Pedro e sofreu a vida toda por esconder. Eles sentaram-se num banco. Miguel pegou na mão de Tiago, hesitante. O que fazemos? Primeiro, decidimos se contamos aos outros. Na casa, a tensão crescia. Margarida discutia com João sobre a venda de parte das vinhas. Precisamos de dinheiro, dizia ela. Tiago e Miguel voltaram. À tarde, Tiago confrontou o pai em particular. Pai, li o diário do avô. Sei o que ele te fez na juventude. João empalideceu. Onde encontraste isso? No sótão. Ele forçou-te a casar porque sabias de um amor teu com um homem. João sentou-se, derrotado. Era um colega da faculdade. Nada sério, mas o pai descobriu cartas. Ameaçou deserdar-me. Casei com a tua mãe para provar que era normal. Amo-a, mas... Sempre houve um vazio. Isabel ouviu da porta. Entrou, chocada. João. É verdade. Discussão explodiu. Lágrimas, acusações. Margarida interveio, defendendo o irmão António. Mas Tiago mostrou o diário. Quando leram sobre a filha dela, Margarida desabou. Tinha 20 anos. Amava uma mulher da aldeia. Engravidei, deram a criança. O pai ajudou a esconder. A família fragmentava-se. Miguel observava em silêncio, segurando a mão de Tiago debaixo da mesa. Naquela noite, Tiago e Miguel passearam à beira do Mondego. A cidade iluminada refletia na água. Se contarmos o nosso amor, vão-nos odiar, disse Miguel. Ou vão entender, vendo os erros do passado. Mas um telefonema interrompeu, um advogado ligou. O testamento tinha uma cláusula secreta. António deixara uma carta para ser lida só se o diário fosse encontrado.
O advogado chegou no dia seguinte, um homem idoso de Lisboa. A família reuniu-se na sala principal da casa em Coimbra. O ar estava carregado de expectativa e medo. O Sr. António deixou instruções precisas, disse o advogado. Se o diário pessoal dele fosse descoberto após a morte, esta carta deveria ser lida em voz alta. Ele abriu o envelope. A voz tremia ligeiramente ao ler as palavras de António. Meus queridos filhos e netos. Se estais a ler isto, o meu segredo veio à tona. Durante anos, vivi uma mentira. Amei Pedro com toda a alma, mas o medo venceu. Casei, tive família, construí império, mas nunca fui feliz de verdade. Forcei o meu filho João a esconder quem era, e ajudei Margarida a enterrar o passado. Errei feio. Perto do fim, vi nos meus netos o que eu não tive coragem. Tiago, perdoa-me pela frieza. Sabia da tua orientação e rejeitei-te por ver o meu reflexo. Miguel, suspeitei do mesmo em ti. Deixo a vinícola em divisa. Só será vossa se aprenderem a aceitar o amor em todas as formas. Caso contrário, dou tudo a uma associação de apoio a jovens LGBT em Portugal. Perdoai-me. Vivei sem medo. António. Silêncio absoluto. João chorou abertamente. Margarida abraçou, Isabel segurou a mão do marido. Tiago e Miguel trocaram olhares. Era agora ou nunca. Avô sabia de nós, sussurrou Miguel. Acho que sim. Tiago levantou-se. Há mais. Miguel e eu. Amamo-nos. Não como primos. Como casal. Explosão. Margarida gritou, inacreditável. Primos. João, depois de tudo isto. Mas Isabel, surpreendentemente calma, esperai. O pai de família confessou amores proibidos. Forçou-nos a esconder. Não vamos repetir. Discussão acalorada durou horas. Acusações de incesto, de loucura. Mas a carta do avô pesava. À noite, Tiago e Miguel fugiram para o Douro, para a vinícola. As vinhas douradas pelo outono, a casa grande vazia. Sentados na varanda, Miguel disse, tenho medo de perder tudo. Tiago beijou pela primeira vez. Suave, cheio de anos reprimidos. Vale a pena. Mas no dia seguinte, notícia chocante, Margarida contratara um detetive para encontrar a filha perdida. Encontraram-na, Ana, 40 e poucos anos, vivendo em Lisboa, lesbiana assumida, com parceira. Margarida queria conhecê-la, mas com condições. A família reunia-se novamente. Ana chegou, tímida mas firme. A minha mãe biológica abandonou-me. Agora quer-me por causa de um diário. Margarida chorou, pediu perdão. Ana olhou para Tiago e Miguel. Vejo que não sou a única com segredos aqui. Lentamente, pontes construíam-se. João admitiu o passado, pediu desculpas ao filho. Mas um conflito maior surgiu, um investidor queria comprar a vinícola. Se a família não se unisse, perderiam tudo. Tiago propôs, transformemo-a numa vinícola inclusiva, com eventos LGBT, apoio a causas. Margarida opôs-se inicialmente. Destruirá a reputação. Mas Ana convenceu-a, ou aceitamos quem somos, ou perdemos tudo, como o avô perdeu a vida verdadeira. As semanas seguintes foram de caos emocional no Douro. A família dividiu-se temporariamente, João e Isabel apoiavam Tiago e Miguel, Margarida hesitava, influenciada pelo passado conservador. Ana integrou-se devagar. Contou a sua história, crescer em adoção, descobrir a orientação sexual cedo, sofrer a discriminação, mas construir a vida com a parceira Sofia. Aprendi a viver sem família biológica, disse a Margarida. Mas agora que sei a verdade, quero tentar. Margarida, aos 70, enfrentava demónios. Numa noite, confessou a Ana, amei a tua mãe biológica intensamente. Chamava-se Lúcia. Trabalhava nas vinhas. Quando engravidei, o meu pai disse que era vergonha imperdoável. Ana abraçou-a, primeira vez. Tiago e Miguel viviam o amor em segredo na casa grande, mas a tensão crescia. O investidor pressionava, oferecendo milhões. Miguel,
sempre o prático, temia perder a herança. Se nos assumirmos publicamente, a aldeia vai boicotar-nos. Tiago, mas se escondermos, seremos como o avô, infelizes. Um dia, surpresa, Pedro, o amor de António, ainda vivo aos 80 e tal, apareceu. Um amigo comum lera a notícia do testamento no jornal e contataram-o. Pedro, frágil mas digno, chegou de Lisboa. António escreveu-me anos antes de morrer. Pediu perdão por não fugir comigo. A família reuniu-se. Pedro contou histórias de juventude, encontros no Parque Eduardo VII, medo constante da PIDE. Ele sofreu tanto por esconder. Não deixem que aconteça o mesmo. Margarida, tocada, decidiu apoiar. Basta de segredos. Mas o clímax aproximava-se, reunião familiar decisiva. O investidor chegou com proposta final. Tiago apresentou plano alternativo, modernizar a vinícola, criar linha de vinhos Liberdade, com rótulos inspirados em histórias LGBT, doar parte dos lucros a associações. O investidor riu, numa região conservadora. Loucura. Mas a família votou, rejeitar a venda. Margarida, sim. Pelo pai. João, pelo futuro. Ana, pela verdade. Miguel hesitou, mas olhou para Tiago e assentiu. O investidor saiu furioso. Naquela noite, celebração discreta. Pedro ergueu o copo, ao António, que finalmente está em paz. Tiago e Miguel dançaram devagar na sala, pela primeira vez sem medo. Mas uma sombra, rumores na aldeia. Alguém espalhara sobre o casal de primos. Ameaças anônimas chegaram. O inverno chegava ao Douro, as vinhas despidas, o rio sereno. A família unida enfrentava agora o mundo exterior. As ameaças eram cartas anônimas, pecadores. Fora da Terra Santa. A igreja local, influente, pregava contra decadência moral. Tiago sentia o peso. Talvez devêssemos ir devagar. Miguel, não. O avô esperou a vida toda. Nós não. Ana e Sofia mudaram-se temporariamente para ajudar. Tornaram-se pilar. Margarida, transformada, contactou a imprensa. Uma revista de Lisboa quis reportagem sobre família que renasce das cinzas de segredos. A entrevista saiu, fotos da família, diário, partes, histórias de amor proibido. Reações mistas, apoio massivo de jovens, comunidades LGBT, ódio de conservadores. A vinícola ganhou fama. Turistas chegavam curiosos. Vendas explodiram com a nova linha Liberdade. Mas o alto clero local boicotou. Padre da aldeia recusou missa para a família. João, católico devoto, sofreu. Deus perdoa. Pedro respondeu, Deus é amor. O resto é medo humano. Um dia, confronto, grupo de manifestantes à porta da vinícola, cartazes contra a homossexualidade. Polícia interveio. Tiago falou ao megafone, esta terra foi construída com amor escondido. Hoje, celebramos amor aberto. Muitos locais, conhecendo a família há gerações, defenderam-nos. Viragem, jovens da aldeia juntaram-se em apoio. Miguel, até então reservado, assumiu publicamente o relacionamento com Tiago numa conferência de imprensa. Sou gay. Amo meu primo. E estou orgulhoso. Tiago beijou à frente das câmaras. Escândalo nacional, mas também onda de apoio. Petição online por inclusão. Margarida encontrou paz com Ana. Viajaram juntas a Fátima, não por milagre, mas por reconciliação. Primavera aproximava-se. Vindimas preparavam-se com esperança. Mas um último segredo, no diário, última página, António escrevera coordenadas. Um lugar no Douro onde enterrara cartas de Pedro. Tiago e Miguel encontraram, caixa com fotos antigas, cartas de amor. Leram juntos, ao pôr do sol. Eles mereciam isto, disse Miguel. Agora, nós temos. O verão trouxe calor ao Douro, as vinhas verdes e pesadas de uvas. A vinícola Almeida florescia como nunca. A linha Liberdade esgotava, prémios internacionais chegavam.
Eventos de orgulho realizavam-se nas encostas, com música, debates, casais de todo o país. Tiago e Miguel viviam abertamente. Planeavam um casamento civil em Coimbra, com família presente. Margarida, agora avó orgulhosa de Ana, ajudava na organização. João e Isabel renovaram votos, celebrando amor verdadeiro. Pedro passou os últimos meses com eles, contando histórias, até partir serenamente, sabendo que o seu amor inspirara mudança. A família expandiu-se, amigos LGBT, ativistas, adotaram causas. Um dia, no aniversário da descoberta do diário, grande festa. Luzes nas vinhas, jantar ao ar livre. Tiago ergueu o copo, ao avô António, que nos ensinou que segredos matam, mas verdade liberta. Miguel acrescentou, ao amor que vence medo, preconceito, tempo. Dançaram todos, primos agora companheiros, mãe e filha reencontradas, pais redimidos. Ana e Sofia anunciaram a adoção planeada. A noite terminou com fogos sobre o Douro, reflexos no rio. Tiago e Miguel, de mãos dadas na varanda, olharam o horizonte. Conseguimos, sussurrou Tiago. Juntos. Sempre. A família Almeida, outrora presa em sombras, brilhava agora em luz plena. Segredos expostos curaram feridas profundas. Amor, em todas as formas, triunfara. E assim, numa terra de vinhos antigos, nasceu uma nova história, de coragem, aceitação, redenção.